Sou a professora Cibele Sales. Como que tá por aí? Muitos problemas para olhar. Quantos problemas vocês já listaram aí? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre árvore explicativa. Qual que é a ideia, né, da gente poder olhar para a árvore explicativa? É a gente entender um pouco como algo acontece. Explicar mesmo o problema. Eu sei que vocês já listaram ele, já buscar a partir da hipótese explicativa, dizer, eu acho que ele é gerado por tal coisa, né? O que que gera esses problemas? Então, a gente já tem aí um bom mapeamento, digamos, dessas relações causais. Agora a gente vai tentar colocar ele no formato aí, de árvore explicativa, que não é uma árvore, vocês já estão com ele aí no caderno, mas que é baseado no planejamento estratégico situacional de Matos, né, na ideia da explicação do problema, para a gente entender o porquê que aquilo acontece. Em geral, na vida, a gente acaba atuando muito nas consequências, né? Então, você chega, sei lá, em casa todo dia, o que vai aparecendo de pepino a gente vai resolvendo. No trabalho, a mesma coisa. Então, você chega, já tem alguém na porta, olha, aconteceu isso, hoje faltou tal coisa, tem fulano não sei o quê, ó, ciclano está te esperando. Então, assim, sempre a gente tem grandes desafios e o tempo todo. Em geral, a gente não consegue muito parar para entender por que que aquilo acontece daquela forma. Por que que aquelas coisas estão aparecendo? O que é entender a causa? Se a gente concentrar o esforço na causa, em geral é em torno de 20% dos problemas são as grandes causas e 80% são consequências dessas causas. Se a gente tenta atuar nos 100, né, nos 100 problemas, nos 100% dos problemas, é muito desafiador. A gente não vai conseguir nem intervir, muito menos avaliar o impacto dessa intervenção. Se a gente conseguir explicar a ele, pegar um problema e falar, ó, isso é consequência dele, isso é causa, e a gente vai atuar nessa causa e você consegue chegar muito mais perto da chance de avaliar de fato o que que aconteceu, se aquele problema diminuiu ao atuar naquela causa, se as consequências estão diminuindo. Então, de concentrar o esforço mesmo, né, e aí baseado muito na lógica da teoria de Pareto, que eles dão 80-20, onde você vai concentrar em 20%, aí que no nosso caso é 20% nas causas, ou seja, naqueles problemas que são causa de outros vários problemas. Então, eu vou mostrar para vocês têm aí o desenho no caderno, é como se fosse uma brincadeira do porquê. Por que que acontece? Por que que você, tanto que está aí, causa um, causa 2, causa 3, causa da causa 1, ou seja, por que que isso acontece? Aí eu tento entender por que que está ali aquela outra causa. Então, eu vou tentar fazer um exercício com vocês aqui, usando um exemplo da saúde, mas mais de um problema estruturado para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, baixa cobertura vacinal de menores de 1 ano para hepatite B. Então, você escreveu o seu problema aí. Sei lá, alguma coisa relacionada a acolhimento, matriciamento ou qualquer outra coisa que vocês tenham de desafio e foi escolhido para vir aqui para a árvore explicativa, ou seja, para entender por que que ele acontece. Então, a gente vai pegar aqui e perguntar: baixa cobertura vacinal, por que que você acontece? E aí, por exemplo, que uma explicação seja, sei lá, as famílias ou as pessoas não conhecem o calendário vacinal. Falei de conta, que é isso. Então, a gente, claro que está na realidade, os serviços vão conseguindo explicar, a partir de leitura, a partir de discussão com os colegas, a partir da vivência de vocês, porque, em geral, a gente não para muito para pensar a causa, mas quando a gente vai analisando a realidade, elas vão aparecendo. Então, você pergunta mesmo, baixa cobertura vacinal, por que que você acontece? Ah, porque as famílias não conhecem
o calendário vacinal, logo elas não levam para vacinar, logo eu tenho baixa cobertura. Aí você pergunta de novo, você vai na outra causa. Então, tem aí causa 1, 2 exemplos. Você pode ter 10 causas, digamos, diretas aqui. Então, aí você vai de novo, até esgotar esse porquê. Baixa cobertura vacinal de menores de 1 ano para hepatite B, por que isso acontece? Pela desinformação que faz com que as pessoas, sei lá, temam a vacina. Então, isso faz com que, se elas temem a vacina, elas não vão lá vacinar, certo? Então, outra, aí você vai perguntando, outra, e aí você vai. Baixa cobertura, por que você acontece? Aí você põe de novo, digamos, na outra caixinha aí, e aí vocês podem fazer numa folha, né, grande, para vocês poderem ir rascunhando o raciocínio, e vão. Quando esgotar que fala cobertura vacinal, não sei mais, porque eu acho que todas as causas que eu podia pensar, já pensei. Aí você vem para a causa da causa. Aí você vem aqui e pergunta para a causa 1. Causa 1, né? As famílias não conhecem o calendário vacinal, por que que elas não conhecem? Sei lá, não temos um trabalho, não temos uma forma, sei lá, regular e efetiva de fazer educação em saúde. Aí você está perguntando agora, você não volta mais para a baixa cobertura vacinal. Você vai na causa perguntar por que ela acontece. Então, você está procurando aquele grande nó, por que em geral gera um monte de coisa dessa, né? Então, você vai tentar buscar essa relação causal. Então, não temos uma forma regular, efetiva de fazer educação em saúde, isso leva as famílias não conhecerem o calendário vacinal, que faz elas não vacinarem as crianças, que leva uma baixa cobertura vacinal. Aí você vem aqui para outra, desinformação que faz com que as pessoas temam a vacina. Por que que tem essa desinformação? Então, aí você vai tentar achar uma explicação. Sei lá, a desinformação, sei lá, tem a ver com o processo educacional. Faz de conta que essa educacional na escola não dá conta, não sei. Então, aí você vai, um a um, fazendo esse desafio. Voltando agora para a causa e perguntando, por que você acontece? Então, lembre, antes vocês estavam perguntando, a gente chama de causa direta, estavam direto perguntando para a baixa cobertura vacinal, por que você acontece? E escreveram, digamos, causa 1, causa 2, causa 3, causa 4, 5, 6. Esgotou as causas de baixa cobertura. Agora você vem para a causa da causa. Famílias não conhecem o calendário vacinal. Por que isso acontece? Não temos uma forma efetiva de fazer educação em saúde. Ok. Desinformação. Por que você acontece? Aí você responde. Então, o que vocês estão vendo? O que a gente está fazendo? Vou pegar aqui o lapisinho aqui para a gente poder ver. O que vai acontecer depois? Né? Por exemplo, você vai pegar aqui, ele vai uma setinha para cá. As famílias não conhecem o calendário que leva a baixa cobertura. Não temos uma forma, né, efetiva e regular que faz aí a setinha para esse, que leva as famílias não conhecerem o calendário que leva. Então, você vai estabelecer essas setas porque pode ser que daqui a pouco uma dessas leva a 2, 3 que estão lá em cima. Então, a hora que você perguntar por que não, sei lá, não acontece esse processo educacional, faz de conta que não temos uma forma regular de fazer. Então, ela já vai ser uma coisa que é um problema, como todos os outros, mas para esse problema ser o baixa cobertura vacinal, ou seja, esse problema que você escolheu, ele é causa. E aí, ele, de repente, ele é causa tanto da questão que leva as famílias não conhecerem o calendário vacinal, quanto à desinformação em relação, por quê? Porque ela altera o processo educacional, enfim. Então, você vai vendo que você vai achar uma causa que, em geral, ou 2, 3 causas, que elas impactam em várias causas, ou seja, se a gente atuar nelas,
a chance de a gente conseguir aumentar a cobertura vacinal é muito grande. Por quê? Porque a gente foi na causa. E aí vocês vão fazer também o exercício da consequência. Porque para saber se aquele problema mesmo é relevante, entender o que vai acontecendo no dia a dia, que faz com que eu tenha um problemão, digamos assim, né? Então, por exemplo, baixa cobertura vacinal, sei lá, ele conta aumento de casos de hepatite, aumento de casos de hepatite gera o quê? Aí você vai fazer a mesma lógica, um a um, né? Explorando um a um. Então, você vai aqui ir achando a consequência da consequência. Aumento de casos de hepatite faz o quê? Sei lá, aumenta a internação, que aumenta custo, que não sei o quê, que dificulta a assistência, que leva à morte, por exemplo. Então, você vai conseguindo encadear essa relação causal desde lá. Então, por exemplo, aqui depois você tem o baixa cobertura, que vai fazer o quê? Levando aumento de casos de hepatite, aumentando a internação e levando, sei lá, maior mortalidade e um maior custo do SUS em relação a essas doenças imunopreveníveis, por exemplo. Então, e aí você tem uma árvore explicativa, ou seja, de cima para baixo você vai ver. A grande causa vai estar por aqui, ou seja, nesse terceiro nível, digamos assim, que vai gerar essa, que vai levar essa, mas você sempre tem o seu problema elegido aqui, tá vendo? Você está discutindo a partir desse, porque tudo isso aqui é problema. Aumentar casos de hepatite é um problema, as famílias não conhecerem o calendário vacinal é um problema, mas no seu problema elegido, que é a baixa cobertura vacinal, elas estão aí. Para cima são as causas e para baixo as consequências. Então, você vai fazer a mesma coisa. Baixa cobertura vacinal. O que acontece se a gente tem baixa cobertura? Sei lá, de repente não vem recurso para o município, diminui recurso do município porque não está cumprindo as metas, por exemplo. Não sei. Então, assim, vai fazendo a mesma coisa que você fez na causa, você vai para a consequência. Baixa cobertura, o que acontece se você existe? Aumenta a caso de hepatite. Baixa cobertura, por que você, quando você existe, o que você gera? Uma diminuição de recursos para o município. Baixa cobertura, quando você existe, o que acontece? E aí você vai estabelecendo todas as consequências. Consequência 1, 2, 3. Depois você vai vir para a consequência da consequência. O que faz quando aumenta caso de hepatite, né? Qual que é a consequência disso, né? Então, aí você vai lá e vai fazer essa pergunta, né? Nós estamos aqui, que vai aumentar a internação. Aumento de internação leva ao quê? Você escreve aqui. Então, a gente faz em torno de 3 níveis para baixo de consequência e 3 níveis para cima de causa. Porque senão chega uma hora que o problema é porque o mundo é redondo e porque Deus quem quis, porque você vai chegando a questão do financiamento, a questão da forma como a política está pensada. Então, você vai chegando num nível que a gente não tem mais governabilidade, a gente não tem gestão. Então, até o terceiro nível, em geral, está dentro do que acontece nos serviços de saúde, ou seja, sob nossa gerência, sob nossa governabilidade. Nem todas as causas vão estar, mas muitas delas estarão. E aí a gente vai selecionar as que estão na nossa governabilidade, que impactam em várias outras causas e que, se a gente atuar nela, ela vai diminuir claramente o nosso problema, ou seja, vai aumentar a cobertura vacinal. Então, esse é o exercício que vocês vão ver, é de tentar explicar por que aquilo acontece. Então, o que tem aí de importante, né? Nós estamos olhando causa, nós estamos olhando consequência, né? Consequência, e a gente vai estar sempre focado no problema escolhido, o nosso problema, da nossa realidade. Então, o nosso problema. Por quê? Porque cada coisa, se você fosse escolher, sei lá, outro problema, educação e saúde, processo de educação e saúde não feito de forma regular, ele já tem uma outra explicação, mesmo que aqui, em baixa cobertura, ele é uma causa, dependendo de onde você está, ele gera nova explicação. Por quê?
Porque os problemas são explicados a partir da realidade, do contexto onde estão inseridos. Então, às vezes alguém do outro serviço, que também tem baixa cobertura vacinal, vai ter uma explicação completamente diferente da sua. Porque o porquê a sua baixa cobertura acontece, digamos, no seu serviço, é completamente diferente, ou provavelmente é muito diferente do porquê isso não acontece no outro serviço. Pode ser que no outro seja porque, sei lá, está com a geladeira estragada há muito tempo, porque está sem funcionar a vacina, porque outras questões, então, que também levam a uma baixa cobertura, mas com causas completamente diferentes. Então, a gente não pode intervir nas coisas da mesma forma. Por quê? Porque elas têm explicações e elas ocorrem de forma diferente. Então, no exercício da vida, esse aí a árvore explicativa serve para qualquer coisa que a gente for fazer, ou seja, então, eu estou ali atuando as consequências. No dia a dia, eu chego, digamos assim, sempre tem um incêndio, um foco. Se eu identificar, parar, entender por que ele ocorre e atuar na causa, a chance disso diminuir, de desaparecer é muito, muito grande, se eu tiver, de fato, identificado a causa e atuado. Então, é isso que vocês vão fazer agora. Montar a árvore de vocês. Bom trabalho!